Bom dia, irmãos. Normalmente quem fala é minha esposa primeiro. Desta vez me deu esse privilégio de desejar para você um bom dia na graça do Senhor e que cada continue crescendo cada dia. Estive lá em cima, dizia sementinhas. Então temos que cuidar dessas sementinhas. Senão a semente não germina. E se germina, depois precisa de todos os cuidados para produzir frutos. Amém? Amém. Parabéns por convidar a missionária Ni para trazer essa palavra para as crianças. Amém? Obrigado, Carlos. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com os amados irmãos, a igreja, e também nesta nova semana que nós temos à frente. Quando eu recebi a comunicação e o convite para falar às crianças, então eu vim com a minha mochila para as crianças. E depois a Jane disse, Ni, acho que tem uma oportunidade para você falar à igreja. Então, pastor Samuel, pastor Genivaldo, eu aceitei com muito carinho e disse muito obrigado ao Senhor, estávamos orando por isso. Então, aqui ainda tem alguns bancos, se os irmãos quiserem vir à frente, eu não vou tirar mais a coleta, porque já foi levantada. Os irmãos podem vir para a frente, também não vamos fazer prova. Mas os irmãos fiquem bem à vontade. Lá atrás tem alguns jovens, podem vir aqui, bem pertinho de mim, que eu não vou fazer prova e nem vou tirar oferta. Ali também, as irmãs fiquem bem à vontade. Na realidade, eu quero agradecer muito pela oportunidade de estar com os irmãos. Muito obrigada. Eu queria descer e dar um abraço em vocês, por virem aqui à frente. Eu tenho muita alegria em estar aqui. Esta igreja marcou muito a história do Ministério das Crianças aqui no Ipiranga. E eu queria dizer uma palavrinha antes de dar o recadinho do Senhor. Na realidade, eu vim para o trabalho da PEC há muitos anos, como o pastor falou, há muitos anos. Eu acho que eu vim primeiro do que Adão. Esse ano, olhe bem para os meus olhos, eu ainda falo, ainda ando e ainda faço trabalho missionário. Esse ano, no dia 2 de fevereiro deste ano, eu completei 60 anos de ministério missionário. Olhe bem para mim. Um dia desse eu fui falar numa igreja... Um dia desse eu fui falar numa igreja e uma professora, quando acabou, ela ficou de pé e disse para todos, é uma alegria muito grande, porque pela primeira vez na minha vida, eu vejo uma missionária de 60 anos estar viva. Mas eu queria dizer aos irmãos que eu vim muito pequena para o trabalho, eu não cresci ainda, hein? Ainda sou pequena. Mas eu vim bem jovem para o Ministério das Crianças. Eu nasci numa família cristã. O meu pai era o 16º filho de uma família de 16 filhos no interior de São Paulo. A minha avó paterna era descendente de índio, por isso eu sou aqui morocha, e o meu avô paterno era filho de portugueses. Nasceram lá no interior, meu pai nasceu no interior de São Paulo, Aguaí, foi criado lá, a família morava num sítio, e naquele lugar havia uma congregação presbiteriana. Hoje é uma igreja grande que não está naquele lugar, mas ali naquele lugar começou o trabalho naquela cidade. A minha mãe era a filha mais velha de uma família de 6 filhos, bem branquinha, de uma família italiana. A mãe era italiana e o pai descendente italiano. A mãe nasceu no Brasil e no estado de Minas, foi criada na Itália, estudou na Itália, e quando ela estava fazendo os seus votos de celibato para a vida católica, ela queria ser freira, ela voltou ao Brasil e aqui ela teve a oportunidade de conhecer a Cristo como Salvador, por meio de um sobrinho do meu pai, que foi quem levou a Cristo, né? E ela cresceu, mais tarde conheceu o homem mais bonito que eu conheci no mundo. E o nome dele era Joel Borges, foi o meu pai. Nós vivemos com muita alegria, a família era como um caranguejo.
fomos criados, eu nasci, a família viveu muitos anos no centro da cidade, pois fomos criados aqui no Ipiranga. Eu morei por aqui durante a minha vida toda, mesmo mais jovem também. Assim que quando o papai se casou, ele e a mamãe, eles tomaram a decisão de que a família serviria o Senhor com toda alegria. Assim, desde que o primeiro filho nasceu, era uma menina, ele queria muito ter um filho homem, só foi o 5º filho um homem. E ele teve um harém, 6 mulheres filhas, 2 homens, e a minha mãe 7. Nós éramos em 8 filhos, 6 mulheres e 2 homens. O do meio e o caçula Josias. Mas desde o início, a família tinha um propósito. Todos os dias nós tínhamos o culto doméstico. Os anos se passaram e na Aliança nós temos trabalhado muito com isso em relação às famílias. Esta comunhão com a família, com os filhos, ao redor da palavra do Senhor. Isso foi muito marcante na minha vida. Meu pai levantava, depois de tomar o seu banho, se preparar o café, escovar os dentes, ele ia para o quarto, chamava toda a meninada, nós acordávamos. Ele cantava, ele era músico, ministro de música, regia o coro. E assim nós cantávamos, ele lia a Bíblia, orava, nós orávamos, ele dava um beijo em cada um, 3 na minha mãe saía para o trabalho. Eu tive o privilégio de participar desse culto doméstico, eles tiveram esse culto doméstico 59 anos, foram os anos de casados. Na realidade, eu não pude participar desde o início, porque eu não era nascida, mas desde que eu conheci, bem pequenininha, este ninho na família, através da palavra do Senhor, isso foi marcante na minha vida. E eu fui a única que fiquei solteira durante muitos anos. A minha mãe foi para a glória em 2010. Cuidei do meu pai 14 anos, sozinha, com ele. Eu trabalho missionário. E há 10 anos atrás ele foi para a glória, aliás, 12. E mais tarde, há 5 anos atrás, Deus me deu o privilégio de ir a Israel. Eu ganhei uma viagem para Israel, e lá em Israel eu conheci um homem. Imagine só, hein? Ainda há milagres, os solteiros aqui podem ter certeza. E lá havia um senhor viúvo que estava orando, pedindo que Deus desse uma esposa. E ele já conhecia Israel, ele disse, olha, eu só vou a Israel se o senhor me der uma esposa. Ele ia com a irmã dele. Eu também estava indo com meu irmão, que estava viúvo, Joel. Assim, naquele grupo, que ia ser um grupo maior, depois ficou restrito, e quando nós viajamos, lá eu descobri que havia um viúvo, mas não passou nada na minha cabeça, hein? Podem ficar tranquilos. Mas este homem disse que quando ele orou, ele só iria a Israel se Deus desse uma esposa, e Deus deu uma paz no coração e disse, vá. Então ele tinha certeza que ia encontrar essa esposa lá. Quando ele chegou no aeroporto, o grupo era pequenininho, disse que ele olhou, quem é, senhor? Qual delas? E ele não tinha ideia, né? Nem eu. Mas quando sentamos naquele avião da KLM, bem lá atrás, perto da divisão das aeromoças, sentou o Joel, eu, tinha um senhor aqui, a irmã, e os outros elementos na frente. Quando começamos a viajar um pouquinho, eu abri minha mochila, e a minha marmita, e distribuí queijo, provolone, e umas barrinhas, e chocolate para todos. E ele pensou, quem é esta mulher que não me conhece e já me dá de comer? Assim, nós descemos e depois chegamos em Israel, tivemos 15 dias naquela excursão que foi um marco na minha vida. Bem no final da viagem, no último jantar que estávamos, eu vi uma cadeira sentada, virada do meu lado, e, de repente, o seu Carlos chegou e sentou ali. E o povo disse, é hoje, né? E algumas senhoras estavam ali comentando, mas não passava nada na minha cabeça. E ele também disse que ele era bem sigiloso, porque ele podia perder a presa que ele estava olhando. Olha bem, né? Mas, quando foi no último culto do grupo, ele foi à frente dar o testemunho e ele disse para mim, esta foi a viagem mais bonita que eu fiz na minha vida, porque eu creio que Deus está colocando uma nova sementinha de amor no meu coração. Olha só, uma tremenda de uma declaração em público, né? E assim nós viemos para São Paulo. Eu não queria saber de nada, nem pensei quem que esse homem está falando.
mas chegando no aeroporto em São Paulo, ele disse: Ni, quando você voltar da sua viagem, eu quero falar com você. Se você me telefona que eu quero falar com você. E eu cheguei em São Paulo na terça-feira, à tarde, fui para minha casa. Na quinta-feira eu estava saindo de viagem para a África. Eu ia junto com uma equipe da PEC para uma conferência e participar de várias questões lá durante 15 dias. Era um grande encontro missionário e foi a primeira vez que eu fui à África. Então, assim, quando eu cheguei da África, em Moçambique, 2 dias depois, recebi um e-mail do Carlos. Eni, nome pequeno, de um significado tão especial. Veja o que dizem seus alunos a seu respeito. E ali tinha um histórico, né? E mais embaixo dizendo, este nome tão pequeno, que tem um significado tão especial, pelo qual eu estou aprendendo a amar. Olha bem, hein, para mim. Eu lia 4 vezes por dia, fechava o meu tablet e não contei para ninguém, mas também não respondi o e-mail. E depois, quando eu voltei a São Paulo, demorei alguns dias para agradecer. E assim eu fiquei telefonando, ele me telefonava, ele lecionava na faculdade, e telefonava todos os dias, e nós conversávamos todos os dias, até que um dia ele me convidou para sair, e eu fiquei quase biruta, porque eu disse, onde é que eu vou sair com um cidadão? Quem vai me ver? Eu não quero que ninguém me veja com um senhor, eu não quero que ninguém da PEC me veja, eu nunca havia namorado, nunca havia pego na mão de ninguém, eu achei aquilo uma loucura. Eu disse, não, Deus, o que é que está acontecendo comigo? Mas eu tinha princípio de ler a Bíblia uma vez por ano inteirinha, né? E naquele ano eu estava lendo a Bíblia viva, e eu tinha o costume de levantar do meu quarto, ia lá para um lugarzinho de luz e lia a Bíblia sequencialmente. E naquela manhã, 4 horas da manhã, o texto que estava para ser lido, quando eu bati os meus olhos, eu estava lendo, quando aquele versículo falou ao meu coração, foi algo bem do Senhor. Eis que ponho diante de ti um homem fiel e obediente que cuide de você. Tinha uma palavra mais explícita do que essa? Era o Salmo 4, versículo 8. Eu disse, ó Senhor, por favor, cuida da minha mente, porque eu não sei o que está acontecendo com o coração, não é? Assim que eu não disse nada, ele continuava lendo a Bíblia, mas um dia ele me convidou para sair, não sabia nem o que fazer, porque meu passeio era o shopping, e o supermercado, o shopping bem em frente à Aliança, quando eu ia lá dar uma voltinha e comprar algo para alguém, e o supermercado era esse o meu passeio, e o meu trabalho era a igreja, as crianças e a obra missionária. Assim que, quando eu recebi aquele convite, nós fomos ao shopping Ibirapuera, aliás, o Parque Ibirapuera, eu disse, Carlos, o único dia que eu tenho para encontrar com você é no sábado de manhã, porque eu não tenho mais nenhum dia. E nós fomos ao Parque Ibirapuera, andamos 6 horas ao redor do parque, e eu fiquei ouvindo toda a história dele. E depois ele ouviu, aliás, ele ouviu a minha antes. Assim que no dia 8 de março de 2016, nós casamos lá na Catedral Presbiteriana, e foi o casamento do ano, ou da época, né? Haviam 1.400 pessoas lá na Catedral Presbiteriana, e eu acho que o povo foi para ver se era verdade. Ou então, se era quem era o cidadão que estava casando com aquela missionária. E foi um rebuliço na aliança, porque todas as mulheres, até hoje ainda, o nosso superintendente diz, olha, não percam a oportunidade. Se Deus deu um esposo para Eni, Ele vai dar para todos vocês. Assim, meus amados irmãos, eu morava em São Bernardo, o reverendo Vacílios dizia, Eni, você tem que vir para cá, e no fim eu acabei vindo morar bem em Vila Mariana, 6 quarteirões da Aliança, e cuidei do meu pai, cuidei da minha mãe. Hoje eu tenho alguém que cuida de mim. Não é lindo isso? E assim ele diz que ele é o meu secretário executivo, e eu sou a secretária executiva dele. O Carlos é engenheiro, estudou no Chile, ele é chileno, veio ao Brasil, fez seu mestrado na USP, seu doutorado na USP, e agora ele tem o doutorado na obra do Senhor. Ele é batista e eu sou presbiteriana, mas eu sou salva, hein? Ele é membro da Igreja Batista da Vila Mariana, fez o seminário, trabalhou muitos anos como professor da EBD,
e também lecionou muitos anos, agora está aposentado, e então agora ele faz parte do time missionário, indo com a Eni para toda a banda, não é? E assim, de vez em quando eu disse, Carlos, tu não precisa ir. Ele disse, não, eu me casei com você, eu vou com você para todo lado. Assim, ele carrega as coisas, carrega meu apontador e me ajuda em tudo, e Deus tem nos ajudado de uma forma muito especial. Eu não imaginava um dia casada, eu não imaginava tendo que fazer toda uma mudança no meu ministério, mas eu quero dizer aos irmãos, Deus é fiel. E mesmo quando a gente pensa que é impossível, quando nós, os irmãos, estavam orando pela saúde dos crentes e pelos tempos difíceis, eu pensei, nós estamos atravessando o Mar Vermelho dentro do nosso país. Estamos atravessando o Mar Vermelho entre as nossas famílias. Estamos atravessando o Mar Vermelho dentro da sociedade, na igreja, com as situações físicas, econômicas, sociais, éticas. Mas, amados irmãos, nós temos um Deus. Amém? Um Deus que age no tempo e no espaço. É um Deus que era, que é e que há de vir e há de ser. Por isso, não desistam. Nós temos que estar sensíveis ao Senhor, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, sabendo que no Senhor as nossas orações não são em vão. A Bíblia diz, não te mandei eu ser forte, no contato com a família, na criação dos filhos, na comunhão da igreja, no partir do pão, nas dificuldades do trabalho, em tudo nós temos um Deus forte. E até quando a gente pensa que não pode encontrar ninguém para morar com você e casar-se com você. Assim eu quero dizer aos irmãos que eu recebi um grande presente, além de todos os presentes da obra missionária, o seu Carlos é o presente que Deus me deu para os últimos anos que eu tenho para servi-lo ainda, né? Eu vim para a PEC no dia 2 de fevereiro, de lá de 1900 e bolinha, trabalhei 9 anos. Nós não tínhamos missionários naquela época, então todos nós éramos obreiros nacionais. Em 68, quando tivemos o primeiro Instituto de Liderança, lá estava eu, o reverendo Vacílios, a sua esposa, e no dia 2 de fevereiro eu fui convidado pela nossa superintendente, naquela ocasião, Dona Eunice Viola Johnson. Ela veio, casou-se no Brasil com seu esposo americano, ele morreu aqui no Brasil, e ela era superintendente, e então ela nos convidou para vir dar tempo integral. Eu deixei todo aquele ministério do escritório, eu amava lidar com as pessoas. E o meu primeiro campo missionário foi trabalhar com as escolas no Ipiranga. Assim que eu andava aqui, o meu hobby no Ipiranga era uma pasta preta com cânticos e sons, subia, não tinha carro, essas ruas, Vila das Mercedes, as montanhas, e favela, e classe de Boas Novas, conhecia o povo das igrejas, e interessante que aqui, nesta igreja, foi nosso quartel-general muitos anos, não é verdade, irmão? O pastor Deocleciano Cavalcante era o pastor, alguns pelo menos conhecem o nome, não é? E ele amava o trabalho das crianças, esposa. E ele foi nosso presidente da diretoria nacional. Assim que ele abriu as portas da igreja, nós tínhamos aulas aqui. Ele acompanhava, ajudava nos treinamentos. E durante muitos anos, nós tínhamos 22 igrejas que participavam do Ministério das Escolas. Nós tínhamos 22 igrejas, 26 escolas, e o meu coração ferve de alegria em pensar que em todas essas escolas do Ipiranga, Deus nos deu a oportunidade de entrar por aquelas portas, evangelizando as crianças, trabalhando com elas e ajudando os professores também a conhecer o amado Salvador. Quando as portas das escolas se fecharam, foi uma tristeza muito grande no coração, mas ainda Deus é fiel. E se a porta da escola fechou, Deus pode abrir outras portas e nós temos que estar abertos para isso. Na realidade, eu fui diretor do Ipiranga, depois fui Água Rasa, depois fui o centro da cidade, trabalhei com a Aliança Pro Evangelização das Crianças no Ministério das Escolas 37 anos. A minha formação é pedagógica, eu fiz o seminário bíblico, fiz música.
E então eu tinha acesso à Secretaria de Educação, às escolas, e assim nós tínhamos os convênios renovados, só não podia assiná-los porque eu não era presidente da missão. Mas durante 37 anos eu trabalhei como secretária executiva do Ministério das Escolas para o Estado de São Paulo. Fui diretora do trabalho da PEC em São Paulo 18 anos, administrava os missionários, as estratégias em todo o Estado de São Paulo. Fui deando o Instituto de Liderança 5 anos e fui a primeira missionária da PEC a sair do Brasil e trabalhar em outros países. Eu nunca morei em outros países, mas viajei por toda a América Latina dando treinamento, várias vezes na América do Norte. E há 10 anos atrás, nós tivemos uma mudança de paradigmas na missão e já não existia mais a pessoa de um diretor local. Então, assim, houve uma mudança e 1 ano e meio depois eu fui convidada para ser assistente da Superintendência Nacional. Assim que nós temos a Diretoria Nacional, o superintendente, depois tem os assessores. São 5 assessores, da literatura, financeiro, administração, educação, o Ministério com as Crianças e um outro assessor que chama-se Cuidado de Membros. É aquele assessor que cuida do bem-estar dos missionários, que é o conselheiro dos missionários, que ajuda a pensar no sustento, que está olhando pelas necessidades do missionário. Esta é a minha função atualmente. Eu sou assessora da superintendência no cuidado de membros. Em outras palavras, eu sou conselheira de todos os missionários da PEC no Brasil. Eu até, acho que eu deixei um cartaz branco por aí, não. Embaixo aí, o de baixo, fininho. Eu só não vou apresentá-los nominalmente. Obrigado, minha secretária. Estes são todos os missionários que a PEC tem no Brasil. Nós temos trabalho em todo o Brasil, com exceção de 3 estados, Rio Grande do Norte, Rondônia, e também, atualmente, estamos sem obreiros também no Rondônia, e também lá em cima, lá perto de Rondônia. Então, mas esses são todos missionários da PEC em todo o Brasil, que servem de tempo integral, não são voluntários, de tempo integral na evangelização das crianças. Só tem 3 estados no Brasil que não temos missionários. Também a PEC internacional, nós temos missionários em todos os países reconhecidos pela ONU, com exceção da Coreia do Norte. E nós estamos orando que as portas se abram. No ano 2021, a PEC do Brasil vai completar 80 anos de existência aqui no Brasil. E estamos orando que Deus nos dê obreiros em todos os estados e que nós tenhamos 80 missionários de tempo integral. Ore por isso. Os irmãos vão receber um convite para o culto de ação de graças, que será comemorado aqui em São Paulo. E no ano de 2021, nós vamos ter um ano especialmente, quando vamos comemorar todo o trabalho da PEC no Brasil. É muito difícil encontrar uma organização que chega até este tempo de vida, não é? E eu gosto de pensar que a PEC do Brasil foi o 2º país a ser iniciado o trabalho. E os missionários, o casal Overholtz, chegou em primeiro lugar na Paraíba. E o encontro dele lá na Paraíba, na igreja, foi numa igreja congregacional, lá naquele lugar. A história começou, e depois de lá, eles vieram para São Paulo, ficaram aqui, visitaram o Rio de Janeiro. Foi quando encontraram um casal de missionários da UESA, o reverendo Brilt, e assim eles deixaram este casal aqui para administrar o início da obra no Brasil. Ainda, amados irmãos, o trabalho das crianças no mundo é o maior campo missionário que existe no mundo. No Brasil, 55% da população do Brasil é menor do que 14 anos. Assim que o maior campo missionário no Brasil são as crianças. Não é porque eu estou na PEC, não. Mas são as crianças. E quando nós ganhamos as crianças, ganhamos a família, há uma mudança de paradigmas, não só na família, no bairro, na sociedade e até no país. Eu tenho orado que Deus faça uma revolução entre os crentes e que nós possamos ter nossas igrejas
com uma criança a mais matriculada no Ministério Infantil, além do que os adultos. Se temos 100 membros, nós deveríamos ter se temos 100 alunos na EBD, deveríamos ter 101 crianças matriculadas na EBD. A meninada toda da vizinhança. É difícil, mas não é impossível. Então, chegando à casa do Senhor, para ouvir da graça do Senhor, as misericórdias do Senhor, o louvor do Senhor e os feitos do Senhor. Que Deus faça isso também entre nós, no corpo de Cristo aqui, em relação ao Ministério das Crianças. Eu queria, antes de terminar, eu tenho bem uns minutinhos, mas eu queria repartir com os irmãos um texto da palavra do Senhor, e os meus queridos irmãos lá atrás vão me ajudar, não é? Pode ligar lá para mim? Então, se eu furar aqui, você não fura aí, tá? Porque eu e esse negócio aqui, eu fico apavorada com isso. Eu quero só falar, mas não quero pensar na tecnologia, ok? Valorizando a nova geração. E está muito claro ali, mas eu queria valorizando a nova geração e os nossos filhos. Vamos dizer juntos? Valorizando os filhos. E esse versículo do texto de Êxodo, capítulo 2, eu queria ler com os irmãos. Vamos lá? Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. Vamos lá? Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A palavra do Senhor nos diz, eu vou ficar aqui porque aqui é bem alto, o texto de Êxodo capítulo 2, o tempo é pequeno, mas eu queria destacar algumas coisas e peço licença aos irmãos. Êxodo 2, do capítulo 2, versículo 1 ao 9, tem a história daquela família tão querida que viveu entre o povo de Israel, que eram também do povo de Israel. Foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo escondê-lo mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou, e com betume e piche, pondo o menino no carriçal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então disse a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te cria a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça, chamou a mãe do menino. Então disse-lhe a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Amém? Amados irmãos, eu vou ficar por aqui porque eu vou acompanhar lá os meus visuais. Amados irmãos, essa história do povo judeu, aquela família, com certeza eles estavam passando uma série de problemas tão difíceis no ponto de vista social. A família sabia que aquele líder do país estava à procura dos meninos judeus, com uma certa preocupação que o povo judeu crescesse e tomasse o seu lugar. Então havia uma opressão. Os meninos, os filhos das famílias judias seriam mortos. E lá existe uma família. E a família fica sabendo que o bebê ia nascer. Não sabiam o que era, nem o que ia acontecer. Mas quando o neném nasce, é um menino. E a mamãe, com toda a preocupação, guarda-o. A Bíblia diz no livro de Hebreus, por 3 meses. E não podendo mais escondê-lo, eu não sei onde ela escondeu, tomou um cestinho, betumou e foi diretamente às margens do rio Nilo. Mas interessante que ela leva a Miriam e coloca a Miriam de plantão. Fique aqui, Miriam. E Miriam lá no escondidinho, atenta aos detalhes. E quando a filha de Faraó desce para banhar-se, lá começa a cena. Ela escuta o bebê chorando, chama uma de suas servas, abre, vê o menino
E lá está Miriam. Imediatamente ela vai à princesa e diz: queres que eu vá buscar uma ama que cuide desse menino? E a princesa diz: vai. E quando ela chega em casa, olhe bem para mim. Mãe, o nosso neném está nas mãos da princesa. Ela procura alguém para cuidar. Imediatamente aquela mamãe vem e se apresenta à princesa. Leva e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A Bíblia diz que a mãe levou aquele bebê, cuidou dele, e quando ele era um adolescente, ela trouxe de volta e entregou à princesa. E aquele menino Moisés, que quer dizer salvo das águas, recebeu as mais profundas instruções da glória de Deus, as verdades da palavra do Senhor, a história do povo de Deus, porque ele foi criado junto com uma família que amava o Senhor. Mas ao mesmo tempo ele também teve a oportunidade de receber uma cultura lá do palácio, uma vida palaciana. Então ele era um homem culto. Mas mais tarde ele resolveu deixar toda aquela vida do palácio, ir para o deserto e servir o seu Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Amados e queridos irmãos, a história aconteceu há muitos anos, mas ainda hoje Deus está procurando homens e mulheres, pais, homens, pais, mães, família, que possam pensar nos seus filhos como a maior riqueza que Deus tem dispensado a nós como salvos. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são as dádivas que Deus nos dá. E a bênção de cuidar da herança, Deus dá à família, não é a igreja, a família. Por isso, a Bíblia diz que leva e cria-mo. Criar o menino significa ensinar o menino. Ensina o menino no caminho que deve andar e até quando crescer não se desviará dele. Criar o menino significa ir com ele à igreja. Criar o menino significa orar com ele no culto doméstico. Criar o menino significa sentar com ele ao redor da mesa. Dar a mão para ele, se você tem esse costume. Orar ao redor da mesa, agradecendo pelas dádivas dos alimentos. Criar o menino significa pensar no menino. Colocar sua mão na cabeça do menino e orar não é pecado, não. Quando eu me casei com o Carlos, eu disse a ele: Carlos, ele disse, na minha casa não tem televisão no quarto. Eu disse, na minha também não tinha, então estava empatado, né? Mas eu disse, Carlos, você agora é o meu guia espiritual. E nós vamos combinar que toda noite eu vou colocar minha mão sobre a sua cabeça e você vai colocar a sua mão na minha cabeça. Eu vou orar por você e você vai orar por mim. Eu acho que ele está perdendo os cabelos, sabia? Porque toda noite nós fazemos isto. Amados irmãos, criar o menino significa estas questões da família serem uma parte da bênção do Senhor, não um fardo. Orar com o menino não torna-se um fardo. Fazer o culto doméstico não é um fardo, é um privilégio. Nós não precisamos ler no culto doméstico o Salmo 119, mas um texto, compartilhar com as crianças, abençoá-las quando elas vão para a escola, abençoar quando eles são jovens, vão para o trabalho, abençoá-los quando passam por necessidades, abençoá-los quando estão fazendo suas escolhas no futuro. Não só o trabalho, mas na vida matrimonial. Criar o menino é a maior tarefa que é exposta numa sociedade, não tem fim. Mas é o maior privilégio que Deus nos tem concedido. Leva e cria-mo. E eu queria perguntar para os irmãos oram para os seus meninos todo dia? Não precisam me responder. Oram pelas crianças da igreja? Os irmãos sabem o nome dos pequenininhos que estão matriculados lá no departamento e no seu culto infantil, no seu culto familiar, oram por essas crianças todo dia? Oram pelos pais deles? Oram pelos familiares deles?
No departamento de missões da igreja, tem um cantinho missionário com o nome das crianças também. Se a igreja tem um boletim de informação, existe ali os assuntos das crianças, os pedidos das crianças. Já convidou uma criança do Ministério Infantil para almoçar na sua casa? Para passar um fim de semana com seus filhos? Leva e cria-mo. Criar o menino significa ensinar o menino, repartir aquilo que Deus nos tem dado de tantas bênçãos com os nossos filhos, os meninos da igreja, a herança da igreja, os nossos filhos pessoais também. Leve e cria-mo, significa amar as crianças, amar o menino, porque o amor de Cristo me constrange, e o primeiro a repartir seu amor foi Jesus. E a palavra do Senhor diz, porque Deus nos amou. E o seu amor é eterno. E este amor eterno, Ele deseja que cada um de nós possamos repartir com os nossos filhos, com as crianças. Eu queria perguntar aos irmãos, os irmãos oram pelos meninos que estão vizinhos da sua rua? Oram pelos vizinhos da igreja aqui? Sabem onde estão as crianças aqui? Oram por elas? Já tem falado com elas sobre esse grande amor? Este amor que não acaba, este amor eterno, que mandou o seu Filho Jesus Cristo, que se deu por nós lá na cruz do Calvário, o perfeito Filho de Deus, que derramou o seu sangue pelos nossos pecados, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, intercedendo por nós diante do Pai. Foi Ele quem abriu o caminho pelo qual nós temos acesso à sua presença, a presença do Pai. Que lindo pensar cada dia neste grande amor que Deus nos tem dado. Mesmo que nós tenhamos o deserto e o mar vermelho, mas eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso. É este amor que nos constrange. Criar um menino significa evangelizar o menino, dar oportunidade para o menino aceitar a Cristo como Salvador. E esta é uma tarefa nossa como pais. É verdade que a igreja faz isso, os professores na IBD fazem, os líderes fazem, mas o maior privilégio de levar os filhos a Cristo somos nós, queridos irmãos, os nossos netos, sobrinhos. Eu olho pela lista dos meus sobrinhos, telefono para eles. Deus não me deu filhos, sangue do meu sangue, mas Deus me deu filhos espirituais e eu tenho alegria por eles. Mas evangelizá-lo, ensiná-los e dar oportunidade de conhecer a Cristo. Leve e cria-mo. Criar um menino significa ensinar as doutrinas, as verdades da palavra do Senhor. Quem é Deus? Como é Deus? As ações do Espírito Santo, as verdades. Conhecer as doutrinas da igreja. A criança nasceu na família de Deus, mas ela tem que aprender as verdades da palavra do Senhor para enfrentar o inimigo. Amados irmãos, quando nós trabalhamos com as crianças, quando servimos o Senhor, quando estamos no serviço do Senhor, olhe bem nos meus olhos. Nós estamos naquele paredão lá, e Satanás já requisitou os seus anjos, com armas e direcionando a cada um de nós. Porque ele sabe dos perigos quando ele perde a batalha, quando evangelizamos e ensinamos as doutrinas também. Por isso, a Bíblia diz, tomai toda a autoridade que é dada nos céus e na terra, portanto, ide. A Bíblia diz, aquele que está de pé não caia, sede fortes e inabaláveis, porque no Senhor Ele é Deus. Ensinando as verdades. As crianças conhecem quem é Deus, sabem os atributos de Deus, conhecem as verdades profundas da palavra de Deus, decoram os versículos, sabem os livros da Bíblia. Que lindo poder pensar nisso. Nós temos na PEC 2 coleções que eu sou fã, para ensinar as crianças quem é Deus e como é Deus. E quantos de nós precisamos pensar nessas verdades? Porque quando nós descobrimos
e aprendemos e reconhecemos estas verdades, nós nos tornamos fortes no Senhor. Porque fisicamente, na sociedade, mas fortes no Senhor. Não é verdade que nós estamos passando tempos tão difíceis? Não é verdade que o nosso país está passando dias tão difíceis? Sabe qual é a minha oração? Eu não sou pentecostal. Mas sabe qual é a minha oração? Olhe bem para mim. Senhor, repreende as ações do inimigo. Em teu nome, para a tua glória, para que os governantes, os líderes, conheçam a essência da verdade, Jesus Cristo. E que a igreja de Cristo se sinta fortalecida no Senhor e na força do Senhor para vencer o inimigo também nesta pátria. Eu, viajando por aí, eu digo que eu sou brasileira porque não existe um país como esse. Frutas as mais especiais, verdura por toda a banda, águas, sol, lua, um povo diversificado, lindo. Temos pedras preciosas, temos riquezas inabaláveis. E eu acho que o Brasil é o país mais rico. Porque se não tivesse dinheiro, não teriam roubado tanto. O Samuel veio do Paraguai. Ele disse que ele conheceu o nosso diretor da PEC do Paraguai, o irmão Geraldo. A mãe dele é amiga da equipe da PEC lá. Amados irmãos, nós temos uma pátria fantástica. Mas a ausência de Deus tem feito corrompendo. Mas Deus está no trono. Não percam a visão disso. E Ele age ainda, amém? E Ele quer fazer maravilhas no meio de nós. Criar um menino significa também aconselhar o menino. Saibam que as crianças têm tantos problemas como nós. Eu dava aula numa escola e o pastor disse que o meu tempo era 10:10 e eu estou quase em cima, mas já passei, mas eu vou terminar. Eu dava aula numa escola aqui no Ipiranga e depois de terminar de contar a história de Acã, o menininho chegou para mim e disse: professora, a quem eu devo obedecer? A Deus ou ao meu pai? Eu não queria responder essa pergunta. E eu disse a ele: qual é o seu problema? E o menininho olhou bem para mim e disse: olha bem as minhas mãos. Depois de sair da escola e aprender que eu deveria ser honesto, eu cheguei em casa e meu pai disse: vá à feira e roube. Eu disse: pai, eu não posso roubar. Ele disse: vá à feira e roube. E porque ele disse que não ia roubar, o pai pegou um pedacinho de pau e deu tanto nas mãos dele, e aquele menino tinha as 2 mãos inchadas. E ele disse: a quem eu devo obedecer? Amados irmãos, eu não queria ouvir esta pergunta, não. Eu disse: volte para casa. Depois de orar lá dentro do meu coração, dizendo: Senhor, me ajude, volte para casa. Diga para o pai: pai, eu quero te obedecer em tudo. Eu posso ir trabalhar. Eu sou pequeno, mas eu posso trabalhar. Mas, por favor, eu não posso roubar. Eu não tenho tempo para contar algumas experiências das crianças. Mas as crianças precisam do nosso tempo de aconselhar também. Trabalhar com elas, ouvi-las, ajudá-las, orar por elas, telefona, escreve um cartão, faz uma cartinha. A igreja, os crentes, os pais, leve e cria-mo. Nós deveríamos apacentar. Ainda Deus está chamando homens e mulheres que possam ser pastores de crianças, em casa, na igreja. Eu sempre digo aos meus alunos que os melhores professores de crianças são os homens. Onde há homens ensinando as crianças, não há problema de disciplina. As crianças querem segui-los. Primeiro porque Deus fez os homens como líderes. E no departamento infantil devia ter 5 mulheres, 5 homens. Ia ser uma revolução, sabia? Porque os homens são excelentes professores. Agora, deixe-me dizer para as mulheres, porque as mulheres já nasceram boas. Assim, amados irmãos, a família, os homens,
Não se abstenham do ministério das crianças. Vão de vez em quando, se ofereçam para contar uma história, para orar com as crianças, para cantar o conjunto aqui. Que bênção quando nós podemos apacentar. Tu me amas, disse Jesus? Então apacenta os meus cordeiros. E ele repete várias vezes isso. Criar um menino significa... Será que eu fui demais? Significa compreender o menino. Ana compreendia. Lloyd e Eunice, a menina lá, que foi até Naamã, nós temos compreendido as nossas crianças, temos orado por elas. Eu gosto de pensar que Ana orava por Samuel. Foi o único homem que foi profeta, sacerdote e juiz, porque sua mãe orava por ele. Lloyd e Eunice oravam por Timóteo. Quem foi aquele menino? O grande líder acompanhando o apóstolo Paulo. Que privilégio. Que virá a ser este menino? E eu queria terminar perguntando para os irmãos. Os irmãos têm coragem de consagrar seus filhos para a obra do Senhor? Como pastores, presbíteros, diáconos, professores da escola dominical, missionários. Ainda Deus está procurando homens e mulheres para servi-lo na obra do Senhor. Que bênção seria que daqui da igreja alguns dessas crianças pudessem tomar o lugar do Samuel, pastorado, do pastor, dos presbíteros, porque você, irmão, e você, irmã, oraram por ele. Terminando, ter autoridade sobre os nossos filhos faz parte do ensino bíblico. Ter autoridade no ensino, autoridade disciplinar, autoridade de amor, mas também nós podemos pensar que criar os meninos é esperar resultados. Eu quero terminar com isso. Os irmãos esperam quais resultados da vida das crianças? Manoá disse: que virá, pois, ser este menino? E quem foi o filho dele? Lloyd, Ana, Maria, José. Põe o seu nome ali. O que virá a ser os nossos filhos? Meu pai nunca foi rico, mas tornou-se milionário quando ele entregou minha vida para a obra missionária. E quando entregou a caçula também para o serviço missionário Heloísa. E eu quero dizer aos irmãos que no Ministério das Crianças, eu trabalhei na minha igreja 17 anos com as crianças. Eu fui diretora do Ministério Infantil, nas campanhas missionárias, nas classes de Boas Novas. E se eu tivesse que voltar meus anos, eu ia começar na minha igreja com as crianças. Porque eu acredito no trabalho das crianças. E daquele Ministério de Crianças, para a glória do Senhor, nós temos mais do que 20 obreiros de tempo integral na obra do Senhor. A esposa do nosso superintendente foi minha aluna na escola dominical. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por tudo que os irmãos fazem na obra do Senhor e pelas crianças, esperando resultados. Leva e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. Que Deus os abençoe, guarde e faça resplandecer o rosto do Senhor sobre os irmãos, sobre as famílias, sobre o ministério da igreja. Mas coloquem no seu coração, ainda há muito que fazer. Ore pelo bairro do Ipiranga, ore pela cidade de São Paulo, pelo ministério, pelo evangelismo. De repente os irmãos podiam abrir a porta da sua casa para um grupinho de crianças da vizinhança, uma vez por semana. Papai e a mamãe, no final da tarde, contando uma história, cantando os cânticos, ensinando, nós nos multiplicaríamos e traríamos estas crianças para o seio do Senhor, a casa do Senhor, a essência do Senhor, do corpo de Cristo, a igreja. Que Deus nos guarde e abençoe e que faça resplandecer o rosto do Senhor sobre a vida de cada um dos amados irmãos, dando-lhes a paz, e a paz que excede todo entendimento guarde as nossas almas. Amém? Segure na mão de alguém do lado ali, e se as crianças estiverem aí também,
Podem sentados mesmo, com a cabeça baixa, vamos orar. E você não quer que eu segure na sua mão? Segura na minha mão, pode segurar? Então vamos sentar aqui pertinho da Tini, fecha os olhos, nós vamos orar. Agora, obrigada. Nosso Deus e nosso Pai, recebe a nossa gratidão, porque estamos aqui como família, como servos do Senhor, a Igreja do Cristo, Corpo de Cristo, nesse primeiro dia da semana, nos reunimos para adorar o Senhor, engrandecer o Teu nome, compartilhar nossas necessidades e glorificar a Tua pessoa. Permita que a liderança da igreja, os crentes, sintam-se fortalecidos no Senhor e na força do Senhor, no ensino da Tua palavra, e que seja o alimento pelo qual nós possamos praticar dia a dia nas nossas vidas. Abençoe os nossos irmãos pastores, os presbíteros, diáconos, toda a liderança, as famílias, as crianças, os jovens, os adolescentes, e que o Senhor resplandeça o Teu rosto sobre eles, e guardando-os cada um, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.